O Ceará é bicampeão cearense. Empate por 1-1 contra o Fortaleza garantiu o título ao Alvinegro, treinado por Léo Condé, que levanta a sua primeira taça no comando do time de Porangabuçu. Vamos falar um pouquinho não só sobre as nuances, o que aconteceu nesse 1-1 na Arena Castelão, que significou ao Ceará, porque tinha vencido o primeiro jogo, ficar com a taça, mas também um pouquinho de como o Ceará conseguiu esse título, né? As grandes virtudes do trabalho alvinegro ao ponto de levar a taça. Olá, meu nome é Caio Costa, caso você não conheça, você está no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença, peço logo que você, que não estava aqui, se inscreva aqui no canal, a gente está bem pertinho da marca de 14.400 inscritos, rumo à marca de 15 mil, peço também encarecidamente que você deixe o like, porque é muito, muito importante mesmo o crescimento do canal, e o hype também, porque aí chega a mais pessoas, a gente pode continuar discutindo, falando sobre futebol. Vamos primeiro falar sobre o jogo em si, né? Durante a semana toda, diversas conjecturas foram imaginárias, principalmente em relação ao lado do Fortaleza, por conta da atual fase do Tricolor, vinha também da derrota na Copa do Nordeste, enquanto o Ceará pôde praticamente passar a semana inteira focado apenas nesse jogo, poupou todo mundo no jogo da Copa do Nordeste contra a Juazeirense, todos os titulares, enfim, não atuaram no torneio regional. A semana, vamos falar assim, foi muito mais tranquila do lado do Ceará, tanto é que o Léo Condé, basicamente, Ctrl-C, Ctrl-V, o mesmo time que iniciou o jogo de sábado passado, foi o time que entrou em campo hoje às 4h30 da tarde para enfrentar o Fortaleza. O Voivoda já, por outro lado, mexeu bastante na equipe. Por exemplo, a dupla de zaga, né? Era Davi Luiz e Gaston Ávila, mudou tudo. Montou uma equipe que até iniciou com a linha de 4, com Tinga, Brits, Tite e Pacheco, mas que a conjectura era muito mais ter uma linha de 3, com o Tinga de um lado, com o Tite do outro, o Brits voltando de lesão, jogando na sobra, com um 3-4-3, né, sempre tentando uma dobradinha de cada lado, do lado esquerdo Moisés e Bruno Pacheco, do lado direito Marinho e Pikachu, muito tentando encontrar um antídoto para o que o Ceará conseguiu travar nos jogos anteriores, essa jogada pelos lados do Fortaleza. Isso teve um preço para o Tricolor também, né? O Fortaleza abriu mão de ter um organizador no meio do campo, veio com o Lucas Sacha e com o Martinez ali, mais na meia cancha, sem ter um organizador maior de jogadas, sem ter muito trabalho de entrelinhas entre as linhas do Ceará. E o que se viu foi muito um repeteco do primeiro jogo. Fortaleza tinha até a posse de bola, mas não conseguia entrar no Ceará, não conseguia causar perigo, não conseguia finalizar. Tem uma bola infiltrada para o Bruno Pacheco, tem outra bola que o Marinho consegue cruzar e o Lucero cabeceia muito para fora. Até mesmo a única conclusão ao gol mais perigosa é parecida, é uma rebatida, uma sobra de um escanteio que o Moisés chuta para fora. No jogo passado, vocês lembram, foi um rebote que o Lucas Sacha chutou para fora. A rigor, até, a chance mais concreta do primeiro tempo foi justamente do Ceará. Depois desse lance do Moisés, o Ceará pela primeira vez adiantou um pouco mais a linha, foi um jogo mais agressivo, e uma bateria ali de 2 minutos, teve um lance de cabeça do Marlon para fora no escanteio, e teve também uma jogada que o Pedro Raul foi travado pelo Brits, que na sequência, quase que o Ailon, se o Ailon alcança, o Ceará poderia ter ido para o intervalo vencido por 1-0. Aí o futebol ele é muito cruel, ele tem algumas nuances que outros esportes não têm, por isso que ele é mais difícil de analisar. O Voivoda perdeu o Brits já no final do primeiro tempo estava muito claro que ele estava sentindo dor no tornozelo, o mesmo tornozelo que o tirou de algumas partidas, veio o Gaston Ávila para a partida. E aí um parênteses que a gente vai falar depois sobre o Gaston Ávila. Qual era a ideia ali, né? O time até volta basicamente muito mais com a linha de 4 do que provavelmente com aquela linha de 3 e aproveitar os lançamentos do Gaston Ávila para tentar agredir mais o Ceará dentro desse contexto de jogo que o Fortaleza precisava do resultado. O Ceará estava fazendo um jogo de segurança. O Fortaleza era quem precisava se arriscar, ir à frente e buscar o resultado. Até volta, né, desse intervalo mais à frente, tentando agredir o Ceará, mas o Ceará muito com a bola longa, procurando pelo Raul, devolvendo muita bola para o Fortaleza, né? Até aquele ensaio de pressão que teve nos 5 primeiros minutos do primeiro jogo, o Fortaleza estava tentando ensaiar para esse segundo jogo. Só que aconteceu no jogo de ida, aquela expulsão irresponsável do Paulo Fernandes, acontece outra expulsão irresponsável para o Fortaleza. O Gaston Ávila faz uma entrada criminosa no Fernando Sobral e é expulso, não tem discussão. Pediu-se que se olhasse o VAR para fazer um paralelo com a expulsão do Matheus Bahia no primeiro tempo, só que a expulsão do Matheus Bahia tinha sido completamente equivocada, tanto é que o VAR chamou o árbitro revogou a expulsão, o Ceará continuou com 11 jogadores. Um lance que não teve uma agressão.
Só que aí o outro fato curioso, parece que o Fortaleza bateu aquela coisa, cara, perdeu, vai pro abafa, vai pra loucura, e o Ceará se desconcentrou. E em 2 jogos, que somados devem ter batido mais de 210 minutos, o Ceará se desconcentrou defensivamente, basicamente 10 minutos. Nesses 10 minutos, o Fortaleza fez o gol do Lucas Sacha. Um gol numa bola parada, o Fortaleza com um jogador a menos, e o Fortaleza entra no jogo com o gol do Lucas Sacha. O Fortaleza tinha se reorganizado, a substituição a entrada do Mancuso para fechar uma linha de 4 recuperando ali com o Tinga de zagueiro, tinha tentado ali modular uma equipe para ir para o ataque, para ir buscar o resultado, conseguiu esse gol e aí era natural fosse fechar mais e vir uma pressão do Ceará. O parênteses do Gaston Ávila é que é impressionante como tudo pode acontecer com o cara em 2 finais e ficar marcado, né? Ele fez o pênalti do primeiro jogo e foi expulso nesse. O Ceará aí virou um desenho, inverteu-se o desenho do jogo. O Ceará com um jogador a mais, vai à frente, o Léo Condé mexe logo de imediato, já coloca o Galeano, deixa o time mais à frente para tentar agredir o Fortaleza, e aí brilhou a estrela de um jogador que impressionante como o impacto imediato é absurdo, que é o do Pedro Raul. O Ceará precisando pressionar, criando chances, ele faz o gol numa jogada que o Pochettino já tinha entrado no lugar do Marinho, vacila do lado esquerdo, vem a jogada com o Fabiano e ele faz um gol de 9, um gol que me lembra muito a forma de cabeceio que ele faz o gol contra o Confiança, que é outro gol importantíssimo do Pedro Raul na temporada. O gol é espetacular, o movimento da cabeçada é espetacular e não demorou muito assim, né? O Fortaleza fez um gol aos 12, o Ceará faz um gol aos 27, mais ou menos. Impediu que o jogo fosse ganhar uma dramaticidade naquela história do ataque contra a defesa. O Fortaleza até tenta, o Voivoda faz uma alteração para deixar o time com pelo menos 2 homens na área com a entrada do Kaiser, só que o Kaiser pouco tempo depois tem uma lesão na coxa e passou a fazer número. Essa que é a grande verdade. O jogo passou a ficar muito sob o controle do Ceará. O Ceará até perde chance de contra-ataque com o Guilherme, o Galeano faz algumas estocadas também. E o Fortaleza, a emoção que ficava era muito mais porque, como eu falei lá no início, o futebol é o esporte mais difícil de ser analisado dos esportes coletivos. Uma bola perdida, o Fortaleza foi jogando essa bola na área de todo jeito, poderia ter causado algum dano ao Ceará, mas isso não aconteceu, e o Alvinegro conseguiu garantir o empate e a taça, repito, muito justas. Então, a gente falou aqui do jogo, eu vou falar um pouquinho do Léo Condé. Pouco tempo de clube, se a gente analisar friamente, reorganizou um time, levou o time à Série A, perdeu basicamente seus principais jogadores do acesso, né? Perdeu o Eric Pulga, perdeu o Saulo Mineiro, perdeu o David Ricardo, perdeu o João Pedro, ele teve que reorganizar o time da ponta a ponta, e conseguiu, mesmo assim, manter uma cara de time e um time que se adapta às situações que precisa. No jogo, por exemplo, de hoje do Fortaleza, o Ceará, pra você ter uma ideia do time titular, apenas o Bruno, o Matheus Bahia, o Mugni e o Ailon já tinham jogado o Ceará do ano passado. Sobral não tinha, Dieguinho não tinha, a dupla de zaga é completamente nova, o Fabiano não estava aqui, Pedro Raul não estava aqui, Fernandinho não estava aqui. Então você remontar uma equipe e conseguir ganhar um campeonato diante de um adversário tão forte, com um trabalho tão sólido como é o do Fortaleza, precisa ser valorizado o trabalho do Léo Condé. Significa que o Ceará está pronto para a Série A? Não. Acho que o Ceará ainda tem alguns problemas, principalmente em termos da dupla de zaga. Não é 100% confiável para mim. O Marlon, por exemplo, fez um jogaço no sábado passado, hoje, no momento que estava tudo sob controle, em 2 vezes quase pôs tudo a perder. Mas ele pode voltar a jogar o nível que jogou no sábado passado. Ele precisa de mais opções? Precisa. Mas tem trabalho, tem um time muito, muito consciente das nuances de um jogo e do que ele pode fazer, e que tem tudo para fazer uma Série A competitiva assim, precisando de reforços pontuais. Como foi o que tanto foi pedido, o que tanto foi falado desde janeiro, o Ceará precisava de um centroavante. Quando trouxe o centroavante, conseguiu ganhar o campeonato por conta desse centroavante. O cara que em poucos jogos já marcou 5 gols, já marcou gol de título pelo Ceará e tem tudo para continuar fazendo uma boa temporada pelo Alvinegro. De novo, mandar um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no canal, meu muito obrigado mesmo. Peço que você deixe o like porque é muito importante e use os comentários, o espaço é todo de vocês. Forte abraço, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Fica de olho, ativa o sininho e tamo junto.